Neste painel, iremos debater como garantir um melhor aproveitamento da terra como modelo inovador de transição energética. Encontram-se conosco, aqui no palco, o diretor do Carbon Asset Solution, Daniel Donner, o coordenador-geral de irrigação da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura e Pecuária, Gustavo Goretti, e o especialista de descarbonização e sustentabilidade da Selen, Bernardo Steffa, que fará a moderação deste painel. Está conosco também, de forma online, o diretor adjunto do Instituto Fraunhofer, Peter Eisner, que participará com a gente aqui. Tenham todos um bom painel. Com a palavra, Bernardo. Olá, bom dia. Nós vamos apresentar hoje a recuperação de pastagens degradadas como um caminho para a captura de carbono e também um crescimento econômico do Brasil. De acordo com com a McKinsey, o Brasil tem um potencial de gerar 80 bilhões de dólares em créditos de carbono nos próximos anos. Mas, para isso, a gente precisa evoluir com as regulações e também com as metodologias utilizadas para que os créditos sejam aceitos no mundo. De acordo com o Acordo de Paris, o 6º artigo, 2 países podem fazer acordos para a transferência de crédito de carbono, e o Brasil será um país superavitário. Por isso que nós estamos abordando essa temática hoje. Eu gostaria de introduzir a Selen a partir desse vídeo e depois daremos continuidade ao painel. Of us all, a cell has already made its decision to help the planet reduce greenhouse gas emissions more and more each day. In energy transition, we work for a more sustainable future. Brazil has the greatest biodiversity in the world. It's making progress in reducing deforestation and preserving the environment. And soon it will become a world leader in the green economy. We sowed the seed in May this year in Abu Dhabi with the presence of the Brazilian president, the investment fund Mubadala Capital, and the Brazilian government signed an agreement on a large project for the production of renewable fuels over the next years, an investment of more than $2.5 billion. We'll produce in Bahia and Minas Gerais on a global scale the first Brazilian renewable diesel and sustainable aviation fuel from a native seed, Macaúba. Acelen Sustainable Fuels will be produced on 200,000 hectares of degraded land, reducing carbon emissions by up to 80% from seed to fuel. It will be 20,000 barrels per day at first, 1 billion liters of renewable diesel, and sustainable aviation fuel. This project will change the reality of an entire region, and by 2035, inject $17 billion into the Brazilian economy, with over 90,000 new jobs. We will have a very low-carbon fuel, and 65 million trees planted over 20 years. Brazil is once again an example for the world. These new sustainable fuels will project Acelen as a major player in the global energy sector, and Brazil as a leader in the green economy and energy transition. The green future is in Brazil, and Acelen is proud to be the seed of this future. Acelen, seeding the energy transition. Bem, eu sou Bernardo Steffa, eu sou o especialista de sustentabilidade e descarbonização da Selen. Estudei administração na UF, Universidade Federal Fluminense, no Brasil, e tenho um background de finanças corporativas, de desenvolvimento de novos negócios na área de transição energética. Eu já trabalhei com projetos ligados à infraestrutura de carros elétricos na Ipiranga, quando trabalhei lá. E desde o início do ano eu assumi o desafio de descarbonizar a Selen. Fui convidado pelo Cordaro, nosso vice-presidente, para me juntar ao time e aceitei o desafio. Hoje nós teremos comigo o Gustavo Goretti, que vem
Ele é formado em agronomia desde 2002 pela Universidade Federal de Uberlândia, coordenador-geral de agregação de valor, coordenador-geral de irrigação da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Também se juntará a nós o Daniel Donner. Ele é diretor, tem 33 anos de experiência em AGTEC e tem um foco global em estratégia, finança e operações. Também se juntará a nós, mais virtualmente, Peter Eisner, que é vice-diretor do Fraunhofer Institute da Alemanha desde 2017 e que tem um trabalho científico de pesquisa relacionado ao processamento de oilseeds, que é o foco do nosso projeto e também o potencial que a gente vê para terras degradadas. Ele também estuda extração, modificação e aplicação em ingredientes alimentares plant-based. Ele estudou engenharia de processos na Universidade Técnica de Munique, onde também completou o seu PhD. Bem, a gente já viu o vídeo, mas eu vou dar um highlight sobre quem é a Cellen, como ela começou e o que a gente vê para o futuro dela. A Cellen Renewables, hoje, ela é responsável pelo desafio de botar de pé o projeto de 2 bilhões de Seed to Energy Solution, ou seja, nós vamos produzir SAF e HVO a partir de uma planta nativa brasileira, que é a macaúba. Serão 200 mil hectares plantados no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais, causando impacto econômico e social e também a regeneração daquele solo. A Cellen hoje tem uma operação que produz 300 mil barris perto de Salvador e todo esse combustível é produzido na refinaria de Mataripe, que foi adquirida pelo Mubadala Capital em 2021. O nosso projeto ele é desenvolvido a partir de uma integração. Quando nós começamos a estudar a possibilidade de desenvolver uma biorefinaria para a produção de HVO e SAF, nós nos deparamos com um grande desafio que vai ser o futuro dos feedstocks. Quando você analisa esse setor, o grande gap vai ser na aquisição de feedstocks com potencial de baixo carbono. Então, nós decidimos verticalizar o projeto. A Cellen começou a pesquisar qual era a cultura mais apropriada para a regeneração de terras, tendo assim um projeto onde haverá a redução da intensidade de carbono no combustível de até 80%, mas também haverá o sequestro no solo e na biomassa daquele solo onde antes não havia nenhuma cultura. Ou seja, provendo combustível para descarbonizar a aviação e, ao mesmo tempo, usufruindo de créditos de carbono. O projeto, como eu já disse, ele é verticalizado, ou seja, ele passa por algumas etapas. O desenvolvimento da macaúba, que está sendo feito no Centro de Inovação Tecnológico Agroindustrial da Cellen, que está sendo implantado na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais, perto da Universidade de Viçosa, que é um dos nossos parceiros, assim como o Fraunhofer Institute, onde o Peter Eisner exerce todo o seu trabalho. E lá nós vamos desenvolver a macaúba, nós vamos desenvolver sementes mais eficientes na germinação, uma vez que a macaúba ela tem um gap muito grande para conseguir germinar. Apenas 2% das sementes germinam em ambiente natural devido à casca muito grossa que ela tem. Depois passará por uma nursery, nome em português eu não lembro, na verdade, um viveiro. É porque a gente trabalha em inglês o tempo inteiro falando com os pesquisadores ao redor do mundo, eu acabo decorando os nomes dessa maneira. E assim nós vamos implantar em fazendas piloto, serão 5 hubs de 40 mil hectares, onde nós estamos definindo as localizações. Cada um desses hubs terá uma esmagadora que fará a extração do óleo e assim também dos coprodutos.
A Macaúba ela foi escolhida pela questão sustentável dela. Ela consegue prover os 4 Fs: fibra, feed, food and fuel. Nós estamos com foco em fuel, mas a questão da sustentabilidade é muito importante, uma vez que hoje as regulações ao redor do mundo punem muito projetos que têm a questão food versus fuel. Então nós decidimos o quê? Prover food and fuel ao mesmo tempo. Depois da macaúba colhida, vai ter o processamento nessas unidades de esmagamento que eu falei, a produção através de biorrefino que acontecerá lá em Mataripe, e no porto de Temadre, que pertence hoje à Selen, ela irá ser exportada ao redor do mundo. Ela vai para os Estados Unidos, para a Europa e para todos os mercados onde fizer sentido. Ou seja, o Brasil vai descarbonizar o mundo ao mesmo tempo que se descarboniza. O projeto ele tem 3 pilares principais. O econômico, onde a redução do custo é fundamental e foi isso que gerou a verticalização do projeto. Nós precisamos prover um combustível que seja competitivo para conseguir entrar com ele nos principais mercados. O ambiental, que é contemplado pela regeneração das terras degradadas, por ter um impacto positivo. Paul Pullman, em nosso lançamento essa semana do projeto, disse que esse vai ser o primeiro projeto do tipo Net Positive. Não só ele tem baixo impacto ambiental, ele tem impacto positivo. Um projeto de combustível, então isso é assim, disruptivo. E tem a questão social. A macaúba é uma cultura que ela não é automatizada como, por exemplo, a soja. Ela é uma cultura que o processo dela de colheita é extremamente intensivo em mão de obra. Ou seja, vão ser gerados 90 mil empregos nesse projeto de acordo com a FGV, dos quais 70% serão permanentes. E o impacto econômico vai ser de 16 bilhões ao longo dos primeiros 10 anos, de dólares. Agora vamos para o tema principal do painel. Bem, no Brasil hoje a gente tem muita área que pode ser recuperada. Mas a gente vai focar aqui na questão das pastagens. Historicamente, a gente cultiva no Brasil de uma maneira que leva à degradação das pastagens e depois esses solos eles ficam inférteis e não utilizados. Há hoje uma grande disponibilidade. 52% das pastagens hoje do Brasil, elas estão degradadas e isso compreende 90 milhões de hectares. É bastante coisa. Nossa, a letra é terrível de ler, gente. Estou praticamente cego. Bem, um dos grandes gaps hoje para você ter a promoção de captura e, consequentemente, emissão de crédito de carbono em pastagens degradadas é a questão da metodologia. Se você olhar para o RFS, se você olhar várias regulações ao redor do mundo, elas não são muito claras sobre o que é pastagem degradada. Algumas dizem que é sobre salinização do solo, outras dizem que é a questão física e outras focam muito no declínio da concentração de matéria orgânica. Então, arrumar uma metodologia que comprove, que tenha um compliance, que tenha uma traceability, um rastreio disso, é muito complicado. E quanto mais tem sucesso em você aumentar a sua rastreabilidade, em você ter um compliance bom, maior é o valor do crédito no mercado internacional. Hoje, questões sociais, questões ambientais são muito importantes. Se você tiver escravidão numa operação de recuperação de pastagens, ninguém vai comprar o crédito de carbono. Ninguém vai querer saber do que você está fazendo, porque você está recuperando a natureza? Ok, mas você está tendo o social muito deixado de lado. Hoje o crédito de carbono ele não é só mais environmental, ele é ESG por completo. E o C
é o que determina se você vai conseguir ou não vender num outro mercado, esse crédito de carbono. Bem, o restauro da terra. Nós, no nosso projeto da Selen, a gente começou a perguntar, tá, que tipo de terra degradada que a gente vai usar? Terra que foi antropizada, terra que teve uso humano em cima, que desgastou, que a qualidade do solo está baixa, que não tem matéria orgânica, que a concentração de carbono está baixa. O objetivo é produzir combustível, ter uma cultura ali que restaure, ou seja, não é uma cultura que tem processo de colheita todo ano, remexendo o solo. É uma cultura que vai ser uma palmeira, que vai crescer lá, que vai ficar lá ao longo de 20, 30 anos, vai haver a captura do carbono, o carbono vai ficar retido no solo e na biomassa, e todos os anos, depois que você tem seu project design aprovado por uma emissora, você consegue ir emitindo os créditos e vendendo eles no mercado voluntário até que o mercado regulado de carbono finalmente saia. Uma vez que o mercado regulado de carbono sair, o Brasil vai ter um potencial de geração de bilhões e bilhões de dólares por ano. E isso é algo que a gente tem que lutar, porque o governo precisa de uma regulação adequada, de se alinhar em questão de metodologia para que outros países, outras câmaras de comércio de crédito de carbono aceitem os nossos créditos. E na Selen nós escolhemos a macaúba porque ela tem baixa necessidade de água, ou seja, eu vou recuperar o meu solo, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma cultura que não vai ter um uso inadequado da água. Nós focamos em ter o máximo de ODS contempladas, porque nós sabemos que, no futuro, o compliance vai ser cada vez mais rígido. Ou seja, você tem que ter um bom uso da água, um bom uso do solo, um bom uso da mão de obra, você tem que diminuir a desigualdade, você tem que impactar positivamente no máximo de maneiras possíveis. E a macaúba a gente acha que tem fit perfeito para isso. Ela tem um high yield de produção de óleo, ou seja, 7 vezes mais do que a soja. Cada hectare de macaúba que eu cultivo para finalidade energética, eu deixo de cultivar outros 6 com soja. Não que a soja seja ruim, a soja tem diversas propriedades boas, mas nós podemos usar culturas adequadas para cada finalidade. E a macaúba é adequada para a questão de produção de combustíveis. O Peter Eisner é especialista na macaúba, ele vai falar de diversas outras propriedades e diversas outras coisas que se dá para fazer na macaúba nos 200 mil hectares que a Selen está planejando cultivar. Mas eu vou me conter só no combustível, porque é a minha especialidade. Bem, agora o Gustavo Goretti vai nos dar uma visão do mapa, do que o governo tem feito a respeito das terras degradadas e no que está para fazer. Gustavo, está aqui o passador. A palavra é sua. Vai lá, Raso. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui representando o Ministério da Agricultura. Para a gente, a recuperação de pastagens é um ponto importantíssimo, é um foco de trabalho, e a gente tem tido bons resultados ao longo dos últimos 13 anos. Né? O Ministério, vou botar algumas informações aqui. Como o Bernardo falou, eu trouxe algumas informações aqui de como, né, a gente, focando nessa questão de uma integração lavoura, pecuária, floresta, né, que a Selen está pretendendo fazer. Então, a ideia, eu trouxe alguns exemplos aqui para quem não é da área, de como que a agricultura e a pecuária podem trabalhar junto, né, e a agricultura e a floresta, ou a floresta e a pecuária, recuperando áreas. Né. Então, a gente tem na primeira foto ali os SAFs, né, que até ontem a gente teve uma confusão aqui, porque a SAF para o setor de combustível é o combustível aéreo Sustainable Aviation Fuel, e para a gente é sistemas agroflorestais, né, para a gente da agricultura. Então é o mesmo nome, mas aí ele começou a falar e eu não estava entendendo, mas a gente conseguiu. Então a gente tem, né, os sistemas, né, de florestas com alimento. A gente tem a lavoura floresta, né, em algumas regiões tem crescido bastante. E o principal que a gente tem trabalhado na lavoura pecuária, uma integração entre
pecuaristas e agricultores. Muitas vezes as atividades são feitas de forma totalmente separada, né? Quem é agricultor segue naquela linha de agricultura, quem é pecuarista. E essa integração tem sido muito benéfica, tanto para os solos quanto para os produtores, né, em termos de rentabilidade. A gente percebe que essa questão do que a gente chama uma das tecnologias do programa ABC, do ILPF, onde que a gente integra, né, todos esses sistemas, né, ou os 3 ou 2 sistemas, tem trazido ganhos de qualidade, de rentabilidade para produtores muito altos. É um dos principais focos para a recuperação de áreas degradadas do programa ABC, do plano ABC. Então, a gente tem dedicado importante tempo lá do Ministério, né, principalmente em colher informações e levar essas informações aos produtores, né, de como que essa integração pode ser benéfica para o meio ambiente, mas principalmente para os produtores. E o que a gente tem falado, o que a gente tem percebido no Ministério ao longo desses anos e com a avaliação do Plano ABC, é que o sucesso da agricultura de baixo carbono do Brasil se deu principalmente pela melhoria da renda dos produtores. Os produtores que adotam essas tecnologias, eles têm um rendimento, têm uma rentabilidade melhor. Então não adianta você querer uma solução que é muito boa para o ambiente, que é muito boa para o crédito de carbono, mas que o produtor, no final das contas, vai estar tendo menos retorno financeiro. Ele está lá para uma atividade econômica, ele tem que ter retorno. E o que a gente percebe muito claramente é que quem adota as tecnologias do Plano ABC tem um rendimento melhor com o resultado ambiental. Então, esse é o principal ponto de sucesso do plano, né? Eu acho que isso gera engajamento dos produtores quando ele percebe o seu vizinho tendo uma rentabilidade melhor, ele passa a aderir àquelas tecnologias, né? Então, quando a gente integra principalmente o sistema de floresta com pastagem, a gente tem, apesar de a gente continuar tendo uma fermentação entérica do boi, e às vezes até mais, devido à quantidade, né, em termos de você consegue produzir mais bois naquela mesma área, mas ao mesmo tempo você tem uma pastagem recuperada que vai ter uma biomassa da floresta e da pastagem maior, você vai aumentar essa captura de carbono e o balanço vai ser positivo. Um dado que já desde assim, há mais de praticamente 30 anos é bastante conhecida da academia, que a pastagem é a fonte mais barata para se alimentar o gado. Então, a gente tem área no Brasil, como você falou, tem pastagem que pode ser recuperada, e a produção bovina, a pasto, ela é a mais barata e a mais eficiente, né? Eu trouxe aqui alguns dados do painel que a gente está lançando agora, da plataforma ABC. Então, a gente tem alguns dados aqui que mostram a importância da recuperação de pastagem, né? Então, a gente vê que na primeira linha ali, né, a gente tem dentro das propriedades rurais, a gente tem trabalhado com 83, esse dado é um dado novo, um dado ainda um pouco controverso até para a gente, do próprio Ministério. A gente sempre trabalhou com uma área de pastagem muito maior que essa, mas o que a gente conseguiu mapear é que dentro das propriedades rurais, no CAR, né, no mapeamento de propriedades brasileiras, a gente tem 83 milhões de hectares de pastagem. Então, a gente precisaria... tem 20 milhões de estados muito degradados e 35 milhões em alguma degradação, e outros 30 milhões que estão em muito boa qualidade. Então, a gente já vem adotando um sistema de financiamento dessa recuperação de pastagem, né? Então, a gente já recuperou 3,5 milhões de hectares via financiamento, né, público para produtores, né? Então, não é que o governo deu dinheiro, mas o governo emprestou dinheiro para aqueles produtores que usaram a tecnologia do Plano ABC para recuperar essas pastagens, né? Então, a gente já recuperou em torno de 95 mil propriedades. Então, no final das contas, o que a gente quer? A gente quer que a paisagem rural seja alterada para que a gente tenha áreas produtivas e áreas de preservação caminhando junto, né? Então, a gente percebe o rio preservado, né, com uma área de proteção ambiental, uma área de produção grande
e áreas de preservação, né? Então, é o que a gente tem chamado de... a paisagem rural tem que estar composta para que a gente consiga ter um ambiente produtivo interessante, né? E uma produção e o meio ambiente tendo sua garantia de estabilidade, né? Que principalmente para a água, isso traz um resultado direto quando você tem os rios preservados. Então, a gente tem alguns outros programas, né, no Ministério, não só o Plano ABC. Então, a gente tem o programa Águas do Agro, que visa trabalhar a recuperação a infiltração de água dentro das propriedades. Então, nessa foto, a gente consegue ver plantio em nível, terraceamento, né? Por incrível que pareça, são técnicas agrícolas conhecidas há muito tempo, mas que às vezes são deixadas de lado por falta de conhecimento e de facilidade de maquinário, esse tipo de coisa. Então, aí a gente percebe essas bacias de retenção de água de estradas vicinais, né? A água infiltra, né? E não leva essa água direto com terra para os rios. Então, terraceamento que ajuda a infiltração do solo, plantio em nível. Então, esse programa do Ministério da Agricultura visa levar essas instruções para os produtores rurais via assistência técnica, né? Então, aqui um detalhe, né, do plantio em nível, terraços, plantio direto, que são coisas tecnologias que o produtor adota, que melhora diretamente tanto a fixação de carbono quanto o acúmulo de água na propriedade. Melhora a resiliência, né? Então, a gente está falando em adaptação, né, ao mudança do clima, né? Então, essas regiões onde tem esse tipo de agricultura, a gente tem um produtor mais resiliente às secas, né? E até o calor também, isso ajuda bastante, porque a temperatura da terra diminui quando o solo está coberto. Então, mais uma vez, né, uma paisagem que a gente quer que seja reproduzida no Brasil, né, áreas preservadas, áreas de produção. E aqui é um exemplo de tudo isso que a gente está falando, né? A gente tem duas propriedades vizinhas, uma com uma pastagem degradada, em certo nível de degradação, né? E uma outra altamente produtiva, né? Então, a gente está falando aqui de uma mesma região, com o mesmo nível de chuva e o mesmo solo, né? E as pessoas falam, às vezes está achando que você vai fazer recuperação em outra área. Não, isso fica claramente que é possível fazer em todas as regiões. Então, a área degradada ela produz em torno de 50 quilos de carne, né, por hectare ano, com um custo de R$ 160 por arroba. Na pastagem recuperada, via práticas conservacionistas, né, via plantio, técnicas de recuperação de pastagens, né, adubação, ele produz 500 quilos de carne, né, tem 5 animais por hectare, pela metade do preço. Então, é aí que a gente mostra a eficiência do sistema ABC, né, do plano ABC. Como que a gente consegue produzir mais, gastando menos, né, e conservando melhor a pastagem e a área. Então, é essa produção que a gente quer replicar pelo Brasil via plano ABC e via a tecnologia de recuperação de pastagens degradadas. Obrigado, pessoal. Agora quem vai falar com vocês é Daniel Donner, que, como eu já apresentei, é diretor da Carbon Asset Solutions. Daniel, nos fala aí da sua expertise e por que você está aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Vocês estão ouvindo? Bem melhor. Muito obrigado pelo convite. Desculpe que a minha parte não é português. Então, vamos aqui ter a interpretação. Minha formação é em economia agrícola. E eu odeio ver 33 anos de experiências. Me faz sentir que eu sou o mais velho aqui do painel. Muito disso tem sido em agricultura primária, desenvolvimento de negócios, mais recentemente em tecnologia de agricultura limpa.
O que é MRV? A maioria das pessoas conhece mecanismos para criar um crédito de carbono. É tecnologia climática e uma ferramenta de clima, ou climática em primeiro lugar. Podemos transformar todas as terras agrícolas. O Brasil tem uma das maiores oportunidades de transformá-las em um repositório de carbono, em uma solução mais do que um problema. E é também uma ferramenta financeira, é uma fintech. O MRV é um mecanismo que pode transformar essas mudanças e práticas em dinheiro e no bolso do produtor, porque não fazer a mudança climática necessariamente sozinhos. Eu vi um ótimo painel essa semana e que um grande fazendeiro do Canadá disse: é difícil falar sobre fazer minha fazenda verde, contanto que enquanto as minhas declarações financeiras estão vermelhas. Então, a ferramenta de fintech, eu vou falar sobre isso, também vou falar sobre como uma ferramenta agronômica, porque é uma ferramenta para o produtor entender como as mudanças de prática acontecem para forjar as novas mudanças de práticas de sequestro de mais carbono. Então, qual é a necessidade de MRV? Porque precisamos disso, permite esse benefício significativo e justo para os produtores. São essas duas palavras, justo para o comprador do crédito carbono e o cliente. Se essa justiça e essa confiança não estiver aí, para todas as partes interessadas, não haverá sucesso. Há uma transparência, confiança. Todos os MRVs são baseados num formato forte digital. É um assunto que podemos falar muito, especialmente eu acho que é relevante para a discussão de biocombustíveis, que é dados de emissões, escopo 3, os relatos dessas emissões se tornam muito complicados quando você fala de commodities agrícolas no setor de alimentos, fibra e combustível. Quais são os requisitos de MRV? Eu sou um pouco tendencioso. Primeiro, tem que ser feito de acordo com uma norma internacional. No início dos MRVs, todos tentamos criar alguma coisa rápido e fácil, nossas normas, para funcionar em todo mundo. Não vai ser só um provedor de solução. Temos que trabalhar com uma norma internacional. Uma norma que é mais utilizada é ISO 14064.3 ou 2 é uma norma bastante reconhecida. Se a metodologia se adequa a isso, o comprador pode reconhecer que é um crédito válido. Em segundo lugar, tem que ser digital. Falamos de grandes quantidades de dados. Quando falamos de agricultura, falamos de solos agrícolas, falamos de milhões de hectares, milhões de toneladas. Todos esses dados precisam ser digitalizados para podermos passar por todo o sistema. Precisamos de processo de verificação de terceiros independentes e rigorosos. Trabalhamos com grupos que chama SGS. Há muitos grupos existentes. Eles são imparciais e confirmam que os dados são corretos e não têm falhas. A primeira onda de MRV de fabricantes de crédito voluntário passaram por dificuldades, talvez com falta desses elementos também. O último que eu vou falar, precisos escalonáveis, tecnologia de medição de carbono. Esse tem sido o problema na parte agrícola maior. Falamos de modelagem na maior parte. Modelagem, então, que o carbono sequestrado no solo é a mesma coisa que medi-lo. Precisamos ter medições baseadas em ciências. Eu vou tratar rapidamente no crédito de carbono e intensidade de carbono. Intensidade de carbono no setor de biocombustíveis, entendem intensidade de carbono? Eu vi alguns pontos em que você exporta um produto que vai ter uma pontuação de baixa intensidade de carbono associado a essa pontuação é feito da intensidade de carbono da sua matéria-prima. MRV pode criar intensidade de carbono. Fazemos uma que é um certificado que temos. É preciso ter o mesmo rigor no lado de medição, o registro imutável, mesmo a verificação, senão vai ser assim, o
faroeste, só criamos coisas baseadas em algumas perguntas que não têm fundamento. E aqui a tecnologia de medição, que é um assunto complicado, porque a agricultura é um setor complexo. Quantos aqui na sala trabalham em agricultura primária, produtores? Não me surpreendo, talvez. Eu imagino que os números seja pequeno de pessoas que representam, de fato, os produtores agrícolas. O desafio é engajar pessoas que não entendem produção agrícola com as realidades das finanças. Então, a agricultura milhares de hectares não é fácil. Você não pega assim uma amostra do solo e espera que represente todo o campo. Se eu pego uma amostra de solo usando o método tradicional para medir quando o carbono está no campo, que vai pegar uma amostra, algumas amostras, um por hectare, se você fizer aqui uma grade intensa, juntar isso num balde, colocar no quilograma, mandar para um laboratório que está de 500 quilômetros de distância, colocando algumas gramas, coloca uma máquina e chega uma análise. Isso tem que ser representativo de quanto carbono está no campo. Sequestro de carbono é um processo muito lento. O que é interessante sobre os seus projetos? Vocês falam de projetos de 20 anos. Essa é a escala em que o sequestro de carbono acontece. Pequenas quantidades ao longo de períodos longos de tempo. É preciso se medir pequenas quantidades com confiança para mostrar isso para o mercado e, ao mesmo tempo, é preciso poder fazer isso a um custo que não negue todo o valor desse crédito de carbono. Se custa $50 por tonelada, medir com confiança e exatidão quanto carbono tem no campo, não há valor para o produtor e nem para o resto de nós. O que usamos é algo chamado Mobile and Elastic Neutron Scatters. Eu gostaria de agradecer o STE por começaria. Medimos carbono no nível atômico, em loco. Medimos 1,5 metros, 30 centímetros, 3 dimensões, sem mexer no solo. Temos uma medida de nível atômico de quanto carbono temos no solo no nível de acurácia de 1,2 megagramas de carbono por hectare, com 95% de confiança. E esse é o segredo. Pode ser difícil chegar a 95% de confiança. Não tem modelagem no mundo que pode te levar a esse nível de confiança em termos de quanto carbono está no solo. E o custo também, porque não temos aqui laboratórios. Esse é o segredo. Temos o custo do escaneamento tem a base, mas o escaneamento seguinte, a forma única de cobrir esse custo, que é tão baixo que não tem custos de laboratório nem de calibração associados a isso. E o último assunto que eu vou tratar é isso como uma ferramenta para produtores ou fazendeiros. A carbono no solo, temos aqui, retrato aqui, de um campo de 300 hectares. É a distribuição do carbono neste campo, nessa terra. Como falamos, a agricultura não é uma piscina, não é uma coisa fácil. Não dá para dizer quanto a gente tem de carbono neste campo que vai te dar um crédito de carbono, mas essa não vai ser uma ferramenta agronômica para o fazendeiro. Então, aqui podemos dizer, talvez o meu solo precisa aplicar aqui alguns ajustes numa forma de precisão. Posso colocar fertilizante ou eu preciso, eu faço, por exemplo, aqui, aragem rotacional. Posso fazer esse plano de acordo com as condições do campo para maximizar o retorno da terra degradada. Mesmo quando você desenha suas plantações, isso pode ser a base de projetar os contornos. Há o potencial de juntar isso a outros dados para te dar prescrições de produção precisa. E, por fim, você tem que colocar tudo em prática. Daqui a 2 anos, 3 anos, daqui a 20 anos, você precisa ver se funcionou. Você precisa ter esse retorno ao vivo para entender se as suas práticas e mudanças estão atendendo às necessidades ou se tem uma nova surgindo. É uma ferramenta de pesquisa e de ciência que é em grande escala. Eu acho que com isso eu vou passar aqui a palavra para o próximo orador. Participação do pesquisador
e vice-diretor do Instituto Fraunhofer, Peter Eisner, que entrará na projeção na tela para fazer parte do nosso painel. Peter, a palavra é sua. Espera aí que ainda não conseguiram botar o seu áudio aqui. Tá, agora nós te ouvimos. Pode começar, Peter. I cannot hear you. You hear me? Yes, okay. I can see on your fingers that you can hear me. Hopefully you also can see me at least a little bit. So thank you very much, Bernardo, for the great introduction. It's a big pleasure to be here, and I heard a lot of very interesting things about Macauba and also for the measurement of the capturing of carbon, what is of course very important if we are working on a plant like Macauba. My name is Peter Eisner, and what you can see behind me is Macauba field in Minas Gerais. So for this reason, it seems to be very, very similar to the reality. Unfortunately, I'm in Dubai, but I was not able to enter. But next time, I hope I will be together with you, and not only on a virtual basis. So I would like to share some slides with you about the information. Hopefully, it will work. So I hope you can see. Yes, I can see that you can see. So wonderful. It's a long headline what I have here. A palm tree recovers degraded land and enables the simultaneous production of fuels, proteins, and fibers. And this is for us, it's a very interesting thing what we have learned over the last years. And you might ask yourself, what is the reason that the guy from Germany is talking about Macauba? Because there is really no Macauba tree growing in Germany. I just quickly would like to explain to you what we are doing in Brazil and why we are in Brazil. So more than 10 years ago, it was in 2011, we started the collaboration with the Institute for Food Technology in Campinas. ITAU is the short name of the institute. That are doing a lot of research in food processing. And for this reason, we realized it's a very interesting topic we could address, because we have a lot of research topics based on food ingredients from byproducts, based on new materials. We are really interested in new materials, and of course also new agriculture aspects we wanted to learn. So over the last 10 years, more than 10 years, we had a lot of projects together, more than 15 projects, more than 10 people working simultaneous on the topics what we were doing together in different fields. It would be citrus, it would be banana, all kind of fruits. It was algae from the beach coast of Brazil, and also a lot of oil seeds we were processing, so not only sunflowers. But in the year of 2016, we learned something about Macauba. We never had heard about this before. And then we started to get more and more enthusiastic about this plant, because we were learning that not entusiasmados com essa planta, porque nós ficamos sabendo não só dos benefícios para a natureza, mas também dos ingredientes muito interessantes. E, claro, aqui nessa apresentação, eu vou tentar transmitir para vocês um pouco daquilo que fizemos no trabalho. E eu acho esse slide também muito interessante. Eu mostro aqui sempre que desde 2000 a demanda de óleo vegetal está aumentando muito. Então, são mais de 200 milhões de toneladas de óleo vegetal que são produzidos, e a cada ano a gente precisa de 6 milhões de toneladas a mais. Para isso, nós precisamos de terra e precisamos, claro, recorrer à natureza, porque essas áreas de cultivo há mais de 60 anos é a mesma coisa, 1,3, 1,6 bilhões de hectares, e não há mais área disponível. Todo o resto está sendo usado em agricultura. 3,5 bilhões de hectares são usados em pastos, e você não pode produzir nem oleaginosas, nem girassóis nessas áreas. Então, o que a gente pode fazer? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos desmatando. Vamos à floresta tropical da Ásia, da Indonésia, onde há também muito óleo de palma, e também no Brasil.
também se usam essas áreas. E por essa razão, se nós quisermos realmente alimentar o mundo com óleo, a gente tem que achar uma maneira de fazer isso sem destruir a natureza. E aí que entra em cena a macaúba. Essa é uma árvore que cresce nas áreas selvagens. Então, mesmo se você tiver um ano com apenas 350 milímetros de chuva, o que não é muito, a plana vai sobreviver. Ela é muito resiliente, ela aguenta condições de muito calor e até 6 meses sem nenhuma chuva, porque as raízes são muito profundas e também o consumo de água é muito baixo e a planta consegue realmente tolerar uma grande escassez de água. Então, a fixação de dióxido de carbono também vai melhorar a qualidade de solo se a planta está enraizando profundamente. Claro, isso vai aumentar a umidade do solo, o que também é muito benéfico para outros animais, tanto micro-organismos como outros tipos de fauna. Então, estamos também recuperando a biodiversidade. Então, como vocês veem, a gente pode falar coisas muito boas sobre a macaúba. Eu acho importante também não termos monoculturas, o mesmo erro que fizemos no passado, mas sim é importante utilizar os sistemas integrados. Então, aqui à esquerda nós vemos a macaúba, temos também mandioca, soja e outras produções inclusive animais. Então, podemos fazer isso sem nenhum impacto negativo sobre o meio ambiente. Por isso eu sinto que esse é o futuro da agricultura. E a propósito, aqui nesse slide nós vemos também que é possível produzir produtos derivados. Então, por exemplo, o óleo é um produto derivado da floresta, mas a gente tem também a proteína e a fibra como derivado da macaúba. Então, se você tem, por exemplo, soja, você sabe que precisa fazer todo o processamento e as empresas querem também receber esse óleo em grande quantidade. Então, é preciso primeiro aquecer e processar bem rápido, e assim você acaba destruindo a matriz da semente. Então, aqui nós vemos a polpa que é produzida, e quando você então sai do centro da macaúba, você tem esse material que não pode ser usado para nenhuma aplicação alimentar. Então, a gente muda o processo, não ver o óleo como primeiro o produto a ser gerado. A gente primeiro faz a proteína, e como a proteína é um pouco uma diva, né? Uma coisa, a gente não quer aquecer demais, excessivamente. Então, nós fazemos um processamento muito mais delicado e obtemos esse pó branco, essa proteína muito brilhante, não é só branco, é quase branco, a partir da fibra. E depois, o que a gente pode fazer então com a fibra e a proteína? A gente pode fazer muita coisa, na verdade. Essas são fotos tiradas no nosso instituto, que a gente fez lá vocês podem ver muitas aplicações, uma coisa que parece, sei lá, frango, proteína vegetal e também aquela comida. Aqui nós temos também a proteína da flor, pizza, assim por diante, e outras alternativas. A fibra da macaúba é um ingrediente tão excelente que você pode fazer também emulsões, é o melhor emulsificante que existe no mundo. Mas não é só o que vocês veem aqui, né? Você pode usar no sorvete ou como alternativa a produtos lácteos. Você pode usar a macaúba também. A Marina, na verdade, tem algumas amostras, ela pode mostrar o filme que pode ser produzido com a macaúba. Nós podemos usar em aplicações de embalagem, também revestimento de papel.
E você pode usar isso também como embalagem de alimentos, por exemplo. Em geral, essa é uma planta com muito potencial e muitos efeitos benéficos na natureza e no solo, que captura muito dióxido de carbono e que produz um pouco de óleo, pode ser usada também para combustível e para muitos ingredientes alimentares. Bom, no final, nós temos 3 pilares de sustentabilidade. O primeiro é o pilar ecológico. Não há dúvida que a macaúba atende a todos os requisitos. Quanto ao aspecto social, nós podemos trabalhar com pequenos agricultores e eles vão fazer muito mais dinheiro do que eles fazem hoje. Ao mesmo tempo, eles vão melhorar a qualidade do solo com a plantação de macaúba, junto com outras atividades. A macaúba, as palmeiras da macaúba vão melhorar a qualidade do solo para esses agricultores e também nós podemos ver aqui como vocês podem extrair mais valor, que é o pilar 3 da sustentabilidade. Você produz resultados econômicos melhores. Se você só faz o óleo, né, a tonelada custa cerca de R$800 por tonelada da fruta, mas se você usar também a fibra e a proteína, você pode dobrar os rendimentos, e isso é muito válido, porque cria riqueza, cria empregos, e tudo isso proporciona melhores condições sociais no país. E é um país que eu adoro também, é por isso que a gente continua trabalhando lá em Campinas, e eu visito com muita frequência o país. Muito bem, eu não sei como é que estamos aí de tempo, mas eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vemos aqui o mundo e a linha do Equador. O que nós aprendemos é que a macaúba está crescendo a mais ou menos 25 graus da linha do Equador. Então, a gente pode fazer um recorte assim, e aí nós vemos, né, a América Latina, mas também cresce muito bem no México e também no norte da Argentina. Mas vejam só na África, vejam a Ásia e a Oceania, existe muitos pastos ali nessas regiões. Eu estava olhando no diagrama que mostra os pastos no mundo, e o que nós vemos aqui dentro dessa estrutura, que isso representa 2 bilhões de hectares de pastos apenas. E nós conseguimos talvez 50% disso para produzir macaúba, teríamos essa disponibilidade de terra. Não estou falando que a gente tem que plantar na África, na Oceania ou outras regiões do mundo apenas a macaúba, mas podemos usar esse conceito da macaúba em outras regiões do mundo. E com isso, teríamos um enorme impacto sobre a natureza e principalmente sobre o tópico da COP28, que é fazer alguma coisa em relação às nossas emissões de carbono. E aqui nós vemos então que a captura, quem sabe até então 2050, 2060, a gente conseguiria atingir 20 bilhões de toneladas de captura de carbono. E o que é então 50% das emissões globais? E quem sabe no futuro ainda mais, quando houver uma emissão ainda menor. Então, a gente pode realmente melhorar a atmosfera com a macaúba. E, além disso, podemos produzir biocombustível em grandes quantidades e proteína também. Nenhum produtor pode ter medo de que no futuro não haverá proteína para alimentar os animais. Eu gosto muito dos alimentos baseados em plantas, mas também gosto de um churrasquinho de vez em quando, né? Então, com isso, vou terminar a minha apresentação. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e pelo tempo dispensado, e fico à disposição para qualquer pergunta. Muito obrigada. Peter, você... Peter, do you listen to me?
Well, in 200,000 hectares. Em 200 mil hectares, dá para plantar muita macaúba e obter 1 bilhão de litros de óleo por ano e, consequentemente, 1 bilhão de litros de óleo de SAF. Você é um especialista em fibra e outros subprodutos da macaúba. O que podemos fazer, então, com 200 mil hectares por ano de outros produtos que não só o combustível? Vocês me ouvem? Ok. Então, o que nós medimos no passado, e claro, isso é em média, né? Existem tantas culturas com diferentes teores de proteína e fibra, mas 2% da produção de macaúba é a proteína e 5% as fibras. Então, quando falamos de 200 mil hectares, como você disse, e nós teríamos, então, 60, 70 toneladas de proteína, pelo menos, o que é muito significativo, mas para a indústria alimentícia é nada. Nas grandes empresas chinesas, eles produzem pelo menos 1 milhão de toneladas de proteína, como farelo, de soja e também concentrado. Então, existe mercado e 60 mil toneladas podem ser produzidas. Em 200 mil hectares, podemos sequestrar 60 milhões de toneladas de CO2. É muita coisa. E o Brasil tem 90 milhões de terras degradadas. Então, é muita coisa que a gente pode fazer. Daniel, por favor, nos conte mais sobre o potencial que você vê no Brasil para sequestro de carbono. Nós falamos antes do painel sobre o estudo da McKinsey, que afirma que o Brasil tem um potencial de 80 bilhões de dólares em créditos de carbono, mas você não concorda. Então, eu quero saber. Olha, eu não vou discutir com o estudo da McKinsey. Eu acho que o potencial de sequestro de carbono no Brasil é maior por hectare que em muitos outros lugares do mundo. Isso por causa do clima, né? Duas coisas. Em primeiro lugar, o clima, que tem várias safras por ano, né? Em segundo lugar, devido à degradação ser muito prevalente. Quando você começa com uma linha de base tão baixa, você pode melhorar muito rapidamente. Os ganhos estão na primeira etapa. E eu só queria falar um pouco sobre um dos comentários do Dr. Eisner, os sistemas integrados. Os sistemas integrados são algo muito peculiar. Nós temos que quantificar e monetizar essa biodiversidade afetada por essa integração. A minha perspectiva é a do mercado norte-americano e da Austrália. E as nossas restrições são principalmente climáticas em relação ao sequestro de carbono. Aqui no Brasil, menos. Aqui vocês têm um potencial de ganho muito maior. Então, por isso que eu fiz esse comentário, né? É positivo nesse sentido. Okay, as you requested me, I'll talk in English with you. Muito bem, eu vou falar em inglês com você, Gustavo, foi pedido. Aqui no Brasil, há muita discussão sobre regulamentação e a posição do governo sobre as terras degradadas. Então, eu gostaria de saber de você o que tem sido feito e que levou a sucesso e como o MAPA e outros institutos conhecidos olham para o futuro, o potencial das terras degradadas, o que é que está funcionando.
Estamos trabalhando para conseguir os dados, né? Porque aqui existe um problema de dados. Existe um grande estudo do PNUMA que acabou de ser publicado e eu acho que foi lançado também na COP e que diz que para fazer a terra degradada produtiva em cerca de 30 milhões de hectares de pastagens, se recuperarmos essa área, só para recuperar a pastagem e continuar usando pecuária, até 2030 podemos então injetar 165 bilhões de reais na economia brasileira só recuperando essas pastagens. E se fizermos isso em integração com a agricultura, aí passamos de 200 bilhões de dólares injetados na economia brasileira só fazendo isso. Isso vai, então, elevar o nosso PIB 5 pontos. Não estamos falando de novos segmentos ou qualquer outra mudança, só recuperando as pastagens, a elevação do PIB seria de 5 pontos. Então, temos um ambiente muito propício na regulamentação. Ela é bastante rígida no Brasil. Todo mundo aponta o dedo para o Brasil, mas, na verdade, as leis ambientais são bastante restritivas. Por isso, eu acredito que não precisamos de mais regulamentação ambiental. Precisamos, na verdade, de investimento e para mostrar para os produtores como isso deve ser feito. Eu acho que para implementar o plano ABC plano de agricultura, precisamos colocar os agrônomos e os veterinários no campo para ensinar aos agricultores como fazer as coisas de um jeito melhor, como recuperar as pastagens e como plantar de uma forma mais tecnológica. Você não precisa realmente fazer uma grande mudança, é só uma questão de assistência técnica. Com isso, nós conseguiremos agir com muita velocidade, né, se houver um investimento disponível. Como você disse, nós temos um baixo nível de carbono no solo. E se fizermos isso de uma maneira rápida, logo nessa primeira etapa haverá um ganho substancial. Depois haverá estabilização devido ao clima. Você não consegue sequestrar mais e mais carbono, né? Você primeiro tem uma linha de base. Então, Gustavo, você falou sobre o aumento da produção em sistemas integrados. E você é um especialista em sequestro de carbono. Então, como a tecnologia, como a compliance pode melhorar o valor do potencial brasileiro? Se temos uma boa adequação, uma boa regulamentação, o valor do mercado de crédito de carbono pode ser muito mais alto do que a regulamentação padrão e a metodologia, claro. Eu acho que o caminho a seguir é entrar no mercado voluntário ou indústria primeiro, especialmente quando se trata de mudança climática.
adoraríamos ver um mercado regulamentado para comércio de crédito carbono, mas eu acho que, na verdade, os pioneiros serão aqueles que vão se mover mais rápido. Eu vi o Brasil se movimentar rapidamente em termos de produção agrícola. Vocês, de fato, vieram de nenhum lugar em poucas décadas. Vocês podem implementar coisas como sequestro de carbono e também mercado de crédito de carbono agrícola rapidamente. É a única coisa que, rapidamente, você falou sobre ESG. ESG completo, não apenas o aspecto ambiental, mas o aspecto social disso também. A minha experiência com crédito de carbono no mundo, vendemos crédito de carbono, começamos falando sobre o benefício ambiental. Se pudermos captar todo o impacto ESG, o que acontece no aspecto social, especialmente no Brasil, o valor do crédito de carbono sobe. Em alguns casos, se há um perfil completo de ESG associado com esse tipo de compensação, pode subir até 5%. Você aplica um número de 25% a esses números de PIB que você falou, o número de PIB vieram não apenas do fato do sequestro de carbono, mas aumento de produção, com o mesmo tipo de terra, é um grande multiplicador. Parabéns por levantar isso. Provavelmente eu dei aqui uma desviada, mas eu peço desculpas por isso. Obrigada. Minha última pergunta seria para você, Peter. Comparado com outras culturas, como você vê o papel da macaúba no papel de restauração de terra? Você vê como muito melhor do que outras culturas? Como podemos pensar sobre a jornada da macaúba na restauração de terras degradadas no Brasil? Em primeiro lugar, eu preciso dizer, eu não sou um agrônomo nem biólogo, eu falei com todas essas pessoas, mas me disseram, esses são os números que eu mostrei anteriormente. A macaúba é uma planta muito forte que pode sobreviver em condições muito árduas, como baixa chuva, solo seco. Então, acho que isso é muito importante, porque a mudança climática enfrentamos e alguns problemas que tivemos no passado no Brasil com falta de chuva por muitos períodos, longos períodos. O que precisamos é uma árvore robusta que seja capaz de sobreviver em condições bastante complicadas, e a macaúba tem isso. Não é a única planta do mundo que pode fazer isso, mas essa é a melhor que eu conheço, pelo menos até agora. Esse é o motivo de que podemos usar a macaúba fora das áreas das florestas da Mata Atlântica, onde temos muita chuva. Podemos usar em áreas em que temos menos índice de pluvialidade, e para isso a macaúba, nesse momento, é a melhor resposta, não apenas para o Brasil, mas também para outras regiões do mundo. Eu quero dizer uma coisa, porque eu vi antes que as pessoas estão apontando os dedos para o Brasil por causa da Mata Atlântica, etc. Que você apontar o dedo para as pessoas, 3 dedos estão olhando para você. A responsabilidade de salvar a nossa natureza é de nós, é de todos. Todos estão usamos soja que alimentam porcos, ou qualquer pessoa que come carne também é responsável por isso. Porque a demanda que é criada, talvez em outros países, talvez na China, na Europa, nos Estados Unidos, esse tipo de maneira, o que eu faço, não é a culpa dos brasileiros, é a culpa do mundo. Todo mundo tem que trabalhar com isso. Eu sempre lembro, às vezes, quando eu estive no Brasil, um político veio falar comigo e disse: Peter, se você quiser salvar o mundo, você pode pagar por isso. Essa é a responsabilidade de todos os países, e especialmente os países com muito dinheiro. Por isso eu aponto os dedos para mim, porque eu sou da Alemanha e nós deveríamos ter pelo menos parte do dinheiro para proteger isso. Palavras gentis, encerramos nosso painel com sua fala fantástica. Obrigado a todos.